O Design Pattern ele nasceu com esse conceito, né? De você fazer um desenho para um determinado problema e reutilizar ele ao máximo, tá? Então, sempre você já ouviu isso, né? Quando a gente fala em paradigmas de linguagem de programação orientada a objetos, né? Tudo que é orientado a objeto vem na primeira, um dos primeiros princípios da orientação a objeto é sempre a gente fazer o reuso de algo que eu construo. Para quê? Para que eu tenha certeza, né, que aquilo vá funcionar, porque se eu estou reutilizando é porque anteriormente isso já funcionou, né? E para reusar, para quê? Para simplesmente, né, a gente conseguir fazer as entregas mais rápidas, mais coerentes, né, mais eficientes para os testes também para o ambiente produtivo. Então, a primeira ideia, né, Design Pattern, já nasceu no princípio da orientação a objeto. E quando eu falo em princípio da orientação a objeto, eu não estou falando das linguagens que comumente vocês conhecem hoje, como .NET, Java e assim por diante. Quando a gente fala em orientação a objeto, eu estou falando lá da época de quando nasceu a primeira linguagem orientada a objeto, que foi o Smalltalk, né? Poucos de vocês, né, devem ter ouvido falar nessa linguagem de programação, né, que veio oriundo lá da IBM. E que é uma linguagem, ela sim, é 100% orientada a objeto. Ela tem todos os princípios da orientação a objeto nela implementada. Então, é uma linguagem super difícil, né? Para quem nunca escreveu um Hello World no Smalltalk, eu sugiro vocês fazendo download do compilador de Smalltalk e fazer um Hello World, que vai ser muito interessante. Você vai possivelmente achar, puxa, é muito difícil. Por quê? Porque foi a primeira linguagem escrita 100% orientada a objeto. E foi a partir daí do Smalltalk, aí depois surgiu o C++, aí depois entrou o Pascal orientado a objeto, né, que muita gente chamava de Delphi, mas Delphi era só um ambiente. Aí depois veio o Java, veio o .NET, e assim foram surgindo várias linguagens orientadas a objeto. E junto com a linguagem, né, veio os padrões de projeto. E por que esses padrões de projeto vieram juntos? Né? Para que você não pudesse ter que escrever tanto código. Né? Muita gente eu ouço falar, puxa, eu não uso Java porque Java é verboso. Né? O que é verboso? Eu escrevo muita linha de código para fazer algo simples, né? Sendo que em outras linguagens, né, como o Go, por exemplo, que é a linguagem Golang, eu simplesmente escrevo bem menos e eu tenho a mesma performance e a mesma execução do que eu escrevesse lá, sei lá, 20 linhas em Java. Isso é fato, tá? Mas por quê? Houve uma evolução gradativa, né? Mas, como você tinha que digitar muita coisa, né? Os design pattern vieram junto para que você não cometesse tantos erros. Por quê? Quando começa um novo paradigma de linguagem, né? Que no caso é a orientação a objeto, automaticamente tem que vir algumas coisas, né? Que me dê subsídio para não errar tanto, né? Possivelmente, muitos de vocês estão ouvindo a live aí, agora, ao vivo, ou vai assistir, ou está assistindo depois que a gente já fez a live ao vivo. Possivelmente você começou com uma linguagem mais estruturada, né? Como Pascal, como C, depois você evoluiu para um COBOL. Possivelmente, se você fez engenharia, você fez um Fortran da vida. E aí depois sim você foi conhecendo paradigmas, né? Paradigma de computação paralela, computação em funções como Lisp, paradigma de orientação objeto, aí veio Java, veio várias linguagens. E comercialmente, né, normalmente até na década, no comecinho de 2001, 2003, até no máximo 2003, as linguagens estruturadas ela ainda era muito utilizada comercialmente, né? Aí depois veio uma segunda onda, né, que veio a onda das linguagens orientadas a objeto. E aí entrou Java fortemente, .NET, Delphi, enfim, todas essas tecnologias que vocês já ouviram falar. Então a ideia é não só desenvolver, mas Marcão, nós estamos falando de arquitetura. Sim, você que é arquiteto, né, você já passou por essa jornada. É importante hoje você montar suas arquiteturas já pensando que o desenvolvedor da sua squad vai ter que desenvolver, né, aquela task, mas pensando em qual pattern que você vai aplicar, para que isso se torne uma linguagem comum entre desenvolvedores de uma squad junto com o arquiteto líder ou arquitetos, né? Então você começa a desenvolver uma linguagem muito mais simples, muito mais rápido,
a partir do momento que você aplica um design pattern. Mas para você aplicar, você como arquiteto já tendo a experiência vivida na área de desenvolvimento, você já sabe quais patterns existem e quais patterns que você já colocou na sua solução que necessariamente precisa ser utilizado, tá? Então, nos preâmbulos, né, da orientação objeto, nasceu aqui a ideia de que desenhar um software é uma tarefa super difícil, né, ainda mais sendo orientado a objeto, né? E ainda desenhar, né, esse software orientado a objeto que pudesse ser reutilizável ainda é muito mais difícil, né? Então surgiram algumas tarefas, né? Identificar classes abstratas, né? Abstrações, né? Definir algumas classes que sejam utilizadas somente para aquele determinado princípio, interfaces, né? Heranças, né? Relacionamento, agrupamento. Então vários conceitos que vêm da orientação a objeto que hoje existem no compiladores, né, e que a gente vê de uma forma muito comum hoje nas squads, né, os desenvolvedores não utilizando, né? Então dificilmente você vê hoje um desenvolvedor falar, nossa, eu estou implementando duas interfaces porque eu estou criando aqui, né, algo que é um polimorfismo, eu estou criando aqui, né, uma sobrecarga de operador. E aí você, né, normalmente o desenvolvedor fica olhando, nossa, Marcos, o que você falou? O que é sobrecarga de operador? O que é polimorfismo? O que é uma classe abstrata? O que é uma interface, né? Então tudo isso já vem da orientação a objeto, né? E você sabe que já está injetado na linguagem. Mas o que você vê é a galera, de repente, usando um compilador OO de uma forma estruturada, né? E vai muito ali naqueles sites que a gente sabe os nomes, né? Não vou citar aqui. Acha lá, o cara resolveu desse jeito, dá Ctrl C, Ctrl V, vai lá, funciona e vai ser feliz. Não quer entender se ele resolveu o problema ou não. Então, arquitetos, tomem cuidado, tá? Não aceitem isso. Por quê? Às vezes uma sujeirinha como essa, quando pulverizada na sua arquitetura como um todo, pode gerar um grande estresse e principalmente uma dor de cabeça, tá? Então, em geral, é preciso pensar em tudo isso, né? Antes de você, para você evitar um redesenho, né? Ou até mesmo um refactoring, né? Significa, eu não quero refatorar um código, né? Porque ele estava errado a primeira vez. Eu quero já acertar na primeira vez, né? Então a gente precisa ser flexível e insistir naquela solução, sermos resilientes, né? E obviamente, né? Eu já digo de claro, não precisa nem dizer que especialista, né? Nunca você vai acertar de primeira. Então, você que é arquiteto, que já conhece um pouco de design pattern, você vai, na hora de desenhar, você vai esquecer de aplicar alguns padrões de projeto na sua arquitetura. O desenvolvedor, de repente, se ele receber, ele vai esquecer de implementar. Ou se você não fizer, possivelmente, é quase 100% na sua plenitude que um desenvolvedor não vai pensar, né, em aplicar um design pattern porque você não cobrou dele. Então temos que ficar atento porque o que a gente quer é evitar overhead de código, o que a gente quer evitar, né, redesenho e refactor de código mal escritos aí, porque a arquitetura não exigiu esses padrões, tá? Então legal. Então o que leva a um bom desenho, né? É como a gente falou, com toda essa dificuldade, né, que a gente tem de entender todos os problemas, né, já é difícil, né? Você que vem acompanhando o clube aqui, assistiu nossas lives, você viu quantas técnicas a gente está passando aqui para vocês que um arquiteto tem que ter, né? As características que um bom arquiteto tem que ter. Então imagina que ele também tem que ter essas características, né? De conhecer design pattern. Quantos problemas vocês já resolveram, né? De uma forma e você depois de um tempo passou pelo mesmo problema e ao invés de você usar a mesma solução, você inventou uma nova solução e às vezes com resultados diferentes. Eu espero que tenha sido positivo, mas às vezes são negativos, né? Então você já começa a pensar, puxa, por que eu não crio padrões, né? E quando você fala em arquitetura corporativa, esses padrões começam a chegar lá no nível bem mais alto do que a gente imagina. Pegando o exemplo TOGAF, né? Você chega no ápice de um padrão de arquitetura quando você chega lá nas suas arquiteturas ABB, que é a arquitetura de Building Blocks, né? Cujas implementações você pode ter em SBB, que é Solution Building Blocks, tá? Mas aqui a gente vai começar ainda nos meandros, né? Da onde surgiu, né? Então a ideia aqui, pessoal, normalmente não é ficar travado, né? Que a gente fala aqui, né? Normalmente quem está começando
fazer as suas arquiteturas, né, fica um pouco travado, né? Porque ele quer resolver o problema como um todo, né? Então o que a gente diz, não, cara, vamos dividir para conquistar, né? Então você divide primeiro um problema muito grande em pequenos probleminhas. E às vezes esses pequenos probleminhas já têm padrões que resolvem esses problemas. Então, basicamente, você detendo esse conhecimento, você começa a carimbar essa arquitetura com vários design patterns, tá? Então, desenhistas, né, experientes, né, não tentam resolver todo o problema usando uma receita de bolo, não tem como, tá? O que existe é pequenos probleminhas podem ser resolvidos com design patterns e pode ter problemas que não tenham ainda design pattern. E aí você tem que parar e pensar. Então a ideia de você, né, agregar padrões de projeto para o desenho da sua arquitetura é para você ser mais ágil. Aqueles problemas que são comuns você já resolve porque já tem padrões, e aquilo que não tem você se concentra naquele problema específico para você dar uma solução interessante. E o que normalmente acontece, às vezes quando você resolve aquele problema específico, né, e ele pode ser que aconteça em outro projeto, essa sua solução específica você pode promover para um padrão, tá? Eu já trabalhei em várias empresas das quais eu desenvolvi vários design patterns de arquitetura, né? Usando aquilo que eu já tinha, obviamente, na bibliografia, e para aqueles que não tinham, eu fui criando o próprio da empresa e dei nome da empresa, né? Empresa XPTO Designer by Filter. Cara, então era um padrão que nós tínhamos e toda vez que alguém precisava fazer algo semelhante, tinha que aplicar esse padrão. E eu ganhava o quê? Tempo, eficiência, né? Ganhava tempo no teste porque não precisava retestar tudo aquilo que o desenvolvedor fez, né? Para ter alguma vulnerabilidade, porque eu estava usando um padrão, tá? A gente pensa sempre em reutilizar as coisas que a gente já fez no passado e que deram certo, né? São capazes de identificar padrões recorrentes nos problemas que acontecem, tá? Então, primeira coisa, você que ainda não conhece os design patterns, os padrões de projeto, a primeira coisa que você tem que fazer é que os problemas são recorrentes. Eles acontecem aonde você está, seja num sistema, seja no outro sistema. Você fala, pô, Marcão, mas eu resolvi do meu jeito lá, eu vou para outra empresa agora. Cara, vai acontecer os mesmos problemas. Aí você vai, puxa, não lembro como é que eu resolvi, nem vai lembrar, né? Agora, se você já usou um padrão conhecido, possivelmente você vai entender, fala, cara, quando eu estava naquela empresa, eu resolvi desse jeito, agora eu vou resolver também usando esse padrão. Então, gente, são soluções prontas, simplesmente precisamos usá-las, tá? Então, basicamente, né, a gente sempre fala isso aqui, sempre a gente já teve um déjà vu, né? Uma palavrinha bonita, déjà vu. O que é aquele déjà vu? Cara, eu tive aquele insight, cara, eu já resolvi isso antes, né? Então, por que que eu vou me esforçar a pensar novamente, sendo que naquele momento que eu pensei, eu já trouxe uma solução, né? Então, essa é a ideia, né? Aqui te leva a fazer um bom desenho de arquitetura, né? Quanto mais ferramentas você conhecer, melhor para você fazer um bom desenho. O que é um bom desenho? Aquele desenho que você faz uma vez e tem plena ciência que realmente você está resolvendo um problema, tá bom? E aí, né, quando a gente fala em déjà vu, né, você sempre fala assim, cara, eu tô com um problema, né? Mas sempre vem na sua cabeça, puxa, eu tenho certeza que alguém já resolveu esse problema antes, né? Não é possível que eu estou vivenciando esse problema pela primeira vez, tá? Pode ser que sim, mas é muito raro. Porque normalmente os problemas que a gente tem no dia a dia, galera, é comumente alguém já passou por isso, tá? Muito, 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 né? E você já tem a solução. Então, basicamente, você fala, pô, Marcão, mas eu sou meio orgulhoso, eu quero fazer a minha solução. Legal, não tem problema nenhum. Eu acho que é até bom, né? Que você vai melhorando o padrão cada vez mais. Mas se um padrão ele foi lançado é porque, primeiro, ele funciona. Ele já foi testado exaustivamente, né? E os padrões não nasceram ontem, né? Nós estamos falando aí de algumas décadas que esses padrões já existem no mercado. Então é muito comum para um arquiteto ele falar, cara, eu já vi isso, já vi aquilo. Então o que ele precisa saber, cara, ele precisa ter na cabeça dele a biblioteca de todos os padrões que existem e ele falar, cara, vou usar essa daqui e vai lá e aplica, tá bom? Então os padrões, né, eles podem ser aplicados em várias áreas, né? Não precisa ser simplesmente, né, a área de tecnologia da informação, né? Mas tudo aquilo que envolve conhecimento, problema, solução, gerou conhecimento.
Eu tenho o problema A, eu tenho a solução, pronto. Eu sei como fazer a solução para aquele problema, eu já tenho conhecimento em cima disso, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que eu acho muito legal, tá? Imagina o seguinte, um roteiro de um filme, né, no cinema, né? Eu quero que vocês prestem atenção. Então, como é que começa esse roteiro? Olha só, né? O herói tá quietinho lá na sua casa, no seu habitat, né? Na sua constelação. Pense aí num super-herói que você gosta, tá? Vem o vilão e perturba ele, né? De alguma forma, né? Ele cria alguma situação, né? Aí depois o herói se vê obrigado a reagir, né? Porque esse vilão incomodou ele. Mas ele ainda não está pronto, né? Esse nosso herói não está pronto para aquele confronto, né? Então possivelmente o herói vai buscar ou ele encontra um mestre, né? Que inicia um treinamento. Olha, para você derrotar esse vilão, você tem que treinar desse jeito, né? Aí o herói, né, vai enfrentar alguns desafios, né? Durante esse período. Ele não vai chegar ainda no vilão, ele vai pegar alguns percalços pelo caminho, mas vai ganhar o desafio, vai ter sucesso. Aí o herói, puxa, já passei por todas essas etapas, vão pra cima do vilão, agora eu tô pronto, né? Mas tem revés, né? Ele vai apanhar, ele vai perder uma batalha, uma luta, né? Aí o herói volta e aprende um pouco mais com o mestre, né? O mestre vai lá, vai, né, voltar novamente com os conhecimentos e para terminar o treinamento, falar, olha, agora você sabe, né? Aí o herói vai lá, enfrenta o vilão e vence, né? Olha só, esse é um roteiro de cinema, né? Galera, vocês saberiam me dizer que filme é esse? Que filme veio na sua cabeça aí, né? Eu teria vários aqui, né? E é isso, né? Isso é um padrão, né? Se você vir aqui, ó, tá? Eu botei uns filmes que são da minha época, tá? Mas, por exemplo, possivelmente todos de vocês já assistiram o Karate Kid. Cara, o roteiro é idêntico. Star Wars, né? Vocês assistiram toda a série. Cara, o roteiro é idêntico. Matrix, cara, o roteiro é igual, né? Todos os filmes do Van Damme. Coitado, o Van Damme tá um senhor de idade já, né? Mas vocês pegarem todos os filmes antigos, cara, segue o mesmo roteiro. Então, significa que é o roteiro? É um padrão. Sempre aquilo vai acontecer. O que vai mudar são as cenas, as personas, né? Os cenários, né? A atriz, né? Toda a história, quão provocativo vai ser o filme, né? O quão violento vai ser esse filme que vai chamar sua atenção. Mas o padrão é o mesmo, não muda. Então significa, cara, isso é muito bacana. Dado um padrão, eu consigo fazer qualquer tipo de filme. E daí vem um conceito. O que é um padrão, né? Eu trouxe aqui a definição do Eric Gama, né? Que é o Papa aí, né? Quando a gente fala em padrões de projeto, ele fala: padrão é uma solução, tá? Recorrente, significa uma solução que se aplica sempre, né? Para um determinado problema. Então, sempre aquele problema vai ter a mesma solução em um determinado contexto, né? Então, um problema num contexto, sempre aquela solução funciona. Quando eu tenho isso, né? Eu tenho um padrão, tá? E aí o padrão tem uma historinha, tá? Para quem não conhece, eu deixei aqui na live, né? Tá para deixar registrado, para quem não conhece, né? Um dia você precisa explicar para alguém. Mas em software, especificamente design patterns, começaram a ser edificados lá nos anos 80, né? Eu tenho quase certeza que a maioria de vocês nem eram nascidos, né, em 1980. Eu tinha poucos anos de idade, não conhecia design pattern, tá? Eu não tinha ainda entrado na universidade, né? E esses caras já estavam falando design patterns, né? Então, normalmente, porque nessa década, né, nós já tínhamos aí várias comunidades, como eu falei, a primeira linguagem tá do objeto, Smalltalk, tá aí, ó, né? Então, olha aqui, ó, Smalltalk, né? E C++. Então, as duas linguagens já vieram, dada essa dificuldade de entendimento de padrões, né? Alguns design patterns foram construídos, né? Surgiram como best practices, né? Boas práticas de você desenhar o software em dado objeto, né? Ideias criadas, né, e documentadas, né, para quem construía frameworks, né? E nasceu principalmente desses três autores aí, né? Ken Beck, né, Eric Gama e Douglas Smith, tá? Então esses três autores na época, né, eles seriam o que hoje nós consideramos aqui um Martin Fowler da vida, né? Esses três personagens, eles se engajaram muito, né, em desenvolver software e para os problemas que nós tínhamos
na orientação objeto, até mesmo problemas comuns, eles foram criando seus partners, que são utilizados até hoje, tá? Muita gente nem sabe, ou quem sabe já ouviu falar do nome, mas não sabe historicamente de onde nasceu, né? E o livro primordial que nasceu é esse livro aqui, ó, Design Pattern, né? Elementos de reuso, né? De software orientado a objeto, né? Então foi o primeiro livro, né? Então foi um trabalho seminal, quer dizer, um trabalho totalmente inovador, né? Que surgiu aí em 1995, né? Design Pattern. Foi inovada aí, né? Porque vieram de uma referência muito boa do Alexander, que é um papa aí de algoritmos matemáticos, e ficou conhecido como The Gang of Four, porque tem esses quatro autores aqui, né? O Eric Gama, né? Richard Helm, Ralph Johnson, né? E John Vlissides, né? Esse Vlissides, ele é holandês, tá? Então, são os quatro autores aí, né, que se juntaram, cada um definiu um conjunto aí de design pattern e se juntaram para lançar esses livros, né? Para quem não sabe, tá aqui os quatro autores, né, no lançamento dos seus próprios livros aí de design patterns, né? E eles basicamente eram grandes desenvolvedores, amantes das linguagens orientadas a objeto, que eles montaram basicamente esses padrões para nos ajudarem, tá? E obviamente a partir do GOF, vários outros design patterns foram surgindo. Mas eu diria para vocês que do GOF, né, aí houve uma grande tendência, né, de juntar dois ou três padrões do GOF e montar um novo padrão, né, fazer uma agregação de design patterns. E aí surgiram um pattern, né, um pouco mais agregado. E na época, tá, acho que aí a maioria de vocês conhece, né, que surgiu o pattern chamado MVC, né? Model View Controller, que até hoje é utilizado aí, né, pelas grandes frameworks para você desenhar, né? Model seria o modelo de dados, View seria suas telas e o Controller seria suas classes controladoras com as regras de negócio assim por diante, né? E aí começaram a surgir outros autores aí, né? E uma das primeiras coleções de livro que surgiu, né, foi o POSA, né, que é Pattern Oriented Software Architecture, arquitetura de software orientado a objeto, tá? Até coloquei aqui os 5 volumes. Eu tenho esses volumes, né? Eu comprei na época, né? Então você tem aqui o volume 1, né? Você tem o volume 2, está escondidinho aqui, tá? O 3, o 4 e o 5. Então são 5 livros, né, que foram desenvolvidos aqui, né, por grandes autores, e aí começaram a surgir vários outros design patterns que na época a gente utilizava bastante, mas o MVC era o mais comum. Então você ia desenvolver um software MVC. Até hoje, você vai desenvolver uma arquitetura, seja microserviço ou não, muita gente ainda faz MVC, né? Então nasceu daqui, né? Trabalhando já com alguns padrões um pouco mais avançados, como layers, né? Trabalhar sobre camadas. Então desenvolver software em 3 camadas, 5 camadas, né? Trabalhar com dutos e filtros, né? Pipes and filters, né? Então trabalhar com o modelo de entra a informação, passa por várias camadas, filtra essas informações até chegar. Publish Subscribe, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, então nasceu dessa época também, né? Através desses autores que fizeram agregações de partners do GOF. Então o GOF nós podemos dizer que são os padrões mais simples, né, mais unitários que existem na nossa literatura. Depois desses unitários, se juntaram-se algumas, montaram outros padrões mais agregados que veio dar origem ao POSA. Depois do POSA houve mais agregações, que aí foi do PAA, né, que depois eu vou falar um pouquinho mais para frente, e até chegar hoje, que é o nível mais alto, que a gente chama de API, né? Enterprise Integration Partners, padrões de integrações corporativas sistêmicas. Legal? Então, historicamente, o MVC ele deu, né, um start aí para agregação de design patterns, tá? Voltando aqui no Gang of Four, né? Então, Gang of Four foi o primeiro livro, né? Ganharam o apelido de Gang of Four, né? Demorou muito tempo para esse livro ser lançado, né? Demorou uns 4 anos para ser escrito, tá? Para quem não sabe aqui, né?
O John ele veio da área de Smalltalk, né? E todos os restantes dos autores vieram de C++, tá? Então, eu quando eu estudei, né? Na minha época, faz muito tempo, eu estudei Smalltalk e também estudei muito C++, né? E aí, quando na época, né, a gente começava a pegar esse design pattern, era uma mão na roda, porque estava tudo pronto, né? E obviamente que hoje muitas das linguagens que você usa, né, Python, Go, ele já tem o design pattern pronto no próprio compilador, né? Então, basicamente hoje você usa, né, ou você ouve, né, como arquiteto, você sabe disso, ou ouve do seu time de desenvolvimento da sua squad, que basicamente uma classe anotada, né? Ele já aplica um design pattern, né? Então você coloca uma arrobinha lá em cima de um método, em cima de um nome da classe, então a classe já incorpora todo aquele padrão, né? Então é importante você saber que nada mais é que aquele annotation não é da linguagem, né? Basicamente a linguagem está trazendo um padrão para cima e categorizar aquela classe para ter aquele determinado comportamento, né? Então isso é muito legal, tá? Bacana. E aí vieram outros padrões também que ficaram de fora, né? Então a Vlisides, né? Ele lançou outros livros, né? O Pattern Hacking que eu recomendo também. Então ficaram fora aqui do GOF, né? Porque no GOF, né? Foi negociado. São 4 autores. Que se cada um colocasse todos os seus patterns, seria uma bibliografia muito extensa. Então, basicamente, eles pegaram aqueles patterns que eram mais importantes, mais utilizados e colocaram nesse livro, né? E aí o Vlisides falou, não, eu preciso colocar mais, eu tenho muito mais outros padrões aqui. Então, eu já tenho esse livro também, que é o Pattern Hack, eu recomendo para vocês, né? Mas se você ainda não leu o livro Design Pattern, do Goff, eu recomendo primeiro, né, você começar por ele. É uma leitura obrigatória para quem trabalha com desenvolvimento. Agora, se você é um arquiteto e mesmo assim você não detém esse conhecimento, é um livro que eu recomendo vocês terem uma leitura. Por quê? A partir do momento que você começa a desenhar arquiteturas, você precisa começar a aplicar padrões. Marcão, mas é muito comum, no começo eu não estou enxergando os padrões. Cara, começa a resolver. A hora que você começa, puxa, mas olha, eu li um padrão, Marcão, que ele resolve um problema parecido com esse. Pronto, aí deu match. Aí é a hora que você tem que pegar e aplicar o padrão naquele determinado problema. Legal? Então essa é a ideia, né, da onde nasceu o Goff, né? E o Goff, ele criou três grandes grupos, né? Se agrupar esses padrões de projeto. Então tinha grupos, né, de padrões que você definia de como criar um objeto, né? Como instanciar um objeto na orientação objeto, né? Então, basicamente, são alguns partners, né? São basicamente 5 partners que existem no Goff que são específicos para você criar objetos, né? Tem mais 7 partners que foram usados para você trabalhar na estrutura da classe, né? Significa um objeto agregando outro objeto, fazendo uma camada ali, tendo uma composição de objeto. Então, nasceram alguns partners também, 7 partners, né? E a maior quantidade de pattern que existe é no comportamento, né? Significa, olha, tem que ter essa ação, tem que ter essa implementação. Então, a gente chama de design patterns de comportamentos, tá? Esse agrupamento eu fiz aqui para vocês, então tá aqui, ó, né, do Goff, né? São vários partners, né? A gente vai ter aqui, pessoal, vários podcasts, né? Várias salas de ensaios aqui, codificação, na qual a gente vai explorar cada um desses partners, tá? Apesar de ser muito antigo, a galera precisa conhecer, mas não conhecer numa ótica de desenvolvimento, conhecer numa ótica de arquitetura, né? E até mesmo quando agregar um ou outro. Então, por mais você que esteja no clube, né? Pô, Marcão, já conheço muito bem, cara, mas você já fez uma arquitetura juntando 4 desses caras aí ou montando a sua própria, né, o seu próprio design pattern? Possivelmente não. Se você já fez, ótimo, legal, vamos praticar cada vez mais. Mas é muito raro a gente encontrar hoje no mercado, né, arquitetos que você fala assim, olha, tá vendo esse problema? Isso aqui a gente podia juntar, por exemplo, um singleton, um decorator, né, e um observable para poder, né, dar a solução. E o arquiteto olha para sua cara e fala, Marcão, não entendi. Você falou o que? Singleton? Sim, objeto singleton
né? Significa que o objeto vai ser instanciado uma única vez. Eu vou fazer um decorator, significa que eu vou decorar para ninguém, né? Para eu ter vários tipos de chamadas, e vou usar observable, né? Com observer para poder ficar, né? Sendo um listener ali, ouvindo algum status, né? De um objeto. Então, olha só, dá para você combinar isso daqui. E o que é legal é quando você tem um time que conhece isso, você começa a falar esse tipo de língua, né? Cara, eu fico às vezes abismado, pô, nós estamos ali no meio de arquitetos e tal, e você lança, cara, cria um command. Aí o cara fala, puxa, Marcão, o que que é isso? Cara, um command, cara, uma classe, né, que ela só tem um único método, que é o meta execute, que ele só faz aquela função. Puxa, Marcão, mas quando é que eu uso isso? Cara, você tá cansado de ver soluções que aplicam esse tipo de pattern. Enfim, né? Hoje a ideia não é a gente esboçar todos esses exemplos, não, nós ficaríamos aqui pelo menos umas 6 horas de live, mas o Rubão falou que ele tem compromisso, então a gente tem que acelerar aqui, né? Tá muito frio também, né, galera? Então a gente vai deixar, né, na próxima oportunidade, que já está prevista aí, a gente vai explicar cada um deles, né? Como aplicar, como melhorar, como desenvolver em algumas tecnologias para vocês terem como exemplo, e principalmente como, né, pegar alguns problemas de arquitetura e aplicar esses próprios patterns. Marcão, eu sou arquiteto, nunca desenvolvi nada. Fica tranquilo, o importante é você entender o que esses patterns fazem e como é que eles resolvem determinados tipos de problemas. Para quando, mesmo que você não tenha codificado nada na sua vida, quando acontecer determinado problema, você vai aplicar esses patterns, tá? Beleza? Enfim, pessoal, conhecer o GOF para um arquiteto é obrigação, tá? Mais uma leitura que eu recomendo fortemente. Pô, Marcão, mas tem muito mais. Cara, hoje se eu juntar todos os patterns, né? Eu fiz uma conta até hoje. Nós estamos em torno de 386 padrões, tá? De tudo. Puxa, Marcão, como é que eu vou decorar? Você não vai decorar tudo isso, é impossível, né? Mas, Marcão, onde você tirou esses patterns? Cara, começando do GOF, POSA, PAA, EE, aí você vai evoluindo. São vários padrões, tá? Marcão, eu vou usar tudo isso na minha vida? Possivelmente não. Precisa conhecer todos? Também não. Mas o GOF é obrigação, tá? O GOF, né, que é vamos dizer assim, a base de todos os patterns, e o estado da arte hoje, que é o APE, né, que é obrigação hoje para vocês como arquitetos, tem que conhecer o APE. Legal? Então recomendo para vocês, façam uma boa leitura do GOF, para você que já leu há anos, né, quando ainda você nem era arquiteto, era desenvolvedor, faça uma releitura, né? Monta aí um grupo de estudo todo dia, né? À tardezinha, das 5h30, 6h30, que é horário bom. Junta a turma, vamos falar de um pattern, pega exemplos, né? Mostra para eles. Ou pega a nossa live que a gente vai mostrar como exemplo, mostra para os caras, ó, que gente precisa aplicar isso aqui. Porque cada vez mais que você tiver um time bom de desenvolvimento e você bom de usar os patterns, cara, fica muito mais simples você evitar bugs, evitar aí tempo gasto com testes, enfim, né? Todos esses itens que às vezes acaba atrapalhando, né, o tempo de entrega de uma arquitetura.